E meus amigos, fim de partida lá em Indianápolis, Jacksonville Jaguars com alguma dose ali de emoção, de jogo tenso, né? O Jaguars venceu o Indianapolis Colts para nossa alegria, para a felicidade do torcedor do Jacksonville Jaguars, que chega aí a 12 vitórias, cara. É muita coisa, pô, a gente se estabelece num lugar de fala fantástico, né? Ver o Jaguars bater 12 vitórias no ano de 2025, aí na temporada 25-26, é algo de fato fantástico, fantástico. Vou tentar não me alongar muito aqui, como eu falo em todo vídeo, mas nesse em especial, porque eu acho que foi um jogo, sabe, que é uma... funciona como não digo uma afirmação assim, mas é uma vitória até de certa maneira protocolar, apesar de o contexto da partida ter trazido ali momentos de mais euforia e tal, mas eu acho que funciona como uma vitória protocolar pro Jaguars, para um time que é mais bem treinado, mais bem montado, tem um quarterback superior ao Indianapolis Colts. É isso que é o Jacksonville Jaguars. É uma partida ali onde eu acho que o nosso time entrou de salto alto um pouquinho, a defesa um pouco mole, eu achei que a defesa um pouco mole, subestimou. Acho que o elenco inteiro, a equipe inteira, a comissão técnica subestimou um pouco com quanta vontade viria para esse jogo o Indianapolis Colts. O Colts já eliminado dos playoffs, já não tem mais chance de ser campeão de divisão, nem de alçar uma vaga pro wildcard. Mas um Colts que também, de certa maneira, não tem nada a perder, né, cara? Não tem escolhas relevantes no próximo draft pela troca pelo Sauce Gardner, né? E também, assim, a única coisa que jogava por ali, então, era a vitória no interesse de ferrar um rival divisional. E a gente sabe o quanto isso pesa. O Jacksonville Jaguars teve anos anteriores de fracasso, posso dizer assim, onde sobrava lá numa última partida só a chance de ferrar com a vida de um rival, sabe? Só de poder jogar água no chope dele. E a gente fazia isso com muito orgulho. E eu, como torcedor, vibrava em casa só de poder ferrar com o meu parceiro de divisão, né? Meu inimigo de divisão. Então, isso é muito válido. Isso é muito válido na NFL, nos esportes de modo geral, mas na NFL isso também é muito presente. E aí eu achei que a defesa entrou um pouco mole e a gente deixou o Colts ficar confortável, estabelecendo o ritmo de jogo terrestre. Deixou também ali o Philip Rivers confortável. Achei o pass rush mole, muito fofo ali no começo do jogo. Mas pro fim da partida que foi começar a ser mais voraz mesmo, de maneira geral. Até a defesa nos tackles, muita gente perdendo tackle, muita gente ali dormindo de modo geral. E isso também vale pro ataque. O ataque que faz um primeiro drive muito bom, começa, né, um primeiro drive muito bom, perdão, e perde a bola num fumble ali, que é claramente de um time que tá jogando ali, sabe, no modo quase um garbage game, tá ligado? Um modo muito leve, assim. A gente vai ganhar a qualquer momento, tenta fazer uma jogadinha engraçadinha ali. O Etienne dropa a bola, sofre um fumble, né? E primeiro do Etienne nessa temporada, eu acho. Acho que é o primeiro. Que grande temporada fez Etienne, dado que eu falava dele aqui nesse canal antes. Mas enfim, numa jogada engraçadinha que era desnecessária, não precisava ali. Mas um time que estava muito leve e isso acabou pesando contra. Enfim, o jogo começou a se complicar, o Colts conseguiu colocar pontuações em sequências ali, o jogo ficou um pouco perigoso, mas o Jacksonville Jaguars conseguiu restabelecer o controle das rédeas da partida mesmo e retomar a liderança do jogo, né? E acabou sendo um jogo tenso até o fim ali, porque de certa maneira esse ataque do Colts conseguiu se estabelecer e incomodar a gente ali por um certo tempo, mas venceu a melhor equipe, venceu o melhor trabalho, não vou me alongar muito nisso. Comentários que eu posso fazer aqui. Primeiro, o Parker Washington mais uma vez se consolidando como um cara ativo, presente. Ele não é aquele jogador espetacular, explosivo, mas é impressionante como o Parker Washington tem carregado o piano, cara. Então a gente passa a ter um corpo de recebedores muito interessante. Você tendo o Jacoby Myers como um cara mais sólido do grupo. Você tem ali um Brian Thomas Jr. ali que não sei o que é ainda, mas é um cara com muito talento. Não vou falar de tight ends, running backs, focando apenas na questão do recebedor. Desses três, o Parker Washington aparece como um ativo interessantíssimo, cara. Um cara que chama a responsabilidade, que tem feito partidas muito boas. E a gente tem aí, de repente,
um Hunter pro próximo ano, mas enfim, o corpo de recebedor do Jaguars ganha brilho nesse momento com mais uma atuação sólida do Parker Washington. Não sei se eu já estou me alongando demais. Vamos seguir. De qualquer maneira, Myers, mais um jogo ali sólido, do Myers. Que mais que eu posso falar? Brian Thomas Jr., cara, eu não sei, ele sofre ali um drop hoje que o Trevor Lawrence encaixa a bola, acha ele ali num passe que ele tem que pular e ele solta a carne, muito mérito do defensor do Colts ali, mas é aquela bola que um recebedor diferente pega, entendeu? E a gente espera do Brian Thomas que ele seja um recebedor diferente, esse cara que se sobrepõe à imposição de um defensor bom, sabe? Pelo menos era a minha expectativa que ele se tornasse um recebedor confiável, um cara mesmo ali de ser, de certa maneira, um dos rostos da franquia. Não tem sido uma temporada assim do Brian Thomas Jr., apesar de ele ter evoluído nos últimos jogos, principalmente depois de chegar do Myers. E sinto falta disso. Vai explodir muito mais esse ataque que já está com a engrenagem muito azeitada, né? O que mais que eu posso falar aqui que eu acho relevante, cara? Vou fazer sem corte, mesmo que eu nunca corto os vídeos, né? Vamos seguir no ataque aqui e falar de... Primeiro, Philip Rivers, parabéns ao Philip Rivers, se esse vídeo chegar nele aí. Um dos filhos dele deve saber falar português, não é possível, né? Se esse vídeo chegar no Philip Rivers, parabéns a ele. É um cara que eu tinha como ídolo, vou ser sincero, no Los Angeles Chargers. Gostava muito da mecânica esquisitíssima dele, do quarterback perfil geladeira. Era um cara que eu gostava muito no Los Angeles Chargers. Infelizmente, estragou a passagem indo pro Colts ali no fim da carreira. Brincadeiras à parte, mas Philip Rivers... Muito, muito legal ver o Philip Rivers jogando, só fazendo um adendo aqui, muito legal, muito interessante ver que ele mesmo saiu de uma aposentadoria aí, onde ele fez uma pré-temporada, passar uma carne no Natal, sabe, pra nadar na piscina no Ano Novo, ele tem tanto gás assim, cara, ele consegue incomodar, sabe, não é brilhante, não é um super quarterback, não é um quarterback acima da média da NFL, mas é interessante ver como é um cara diferente, é um cara que a carreira toda dele foi diferente, é um quarterback geracional, posso usar essa palavra, eu acho um quarterback geracional. Achei ele bom, sempre achei ele bom pra caramba. É uma lenda da NFL também. É uma lenda da NFL. Nunca ganhou um Super Bowl, infelizmente, mas eu considero uma lenda da NFL e acho que muitos estão do meu lado nesse monte. Enfim, não vou me alongar nessa parte. Passado adendo ao Philip Rivers, vamos falar do quarterback do nosso lado, né, que é o Trevor Lawrence. Cara, estatisticamente você pode olhar pra ele e não ver um grande jogo por falta de não ter tido nenhum touchdown passado e ter tido uma interceptação, mas eu achei um bom jogo do Trevor Lawrence. De modo geral, ele foi muito sólido. E é isso que eu procurava ver no Trevor Lawrence. E fiquei muito feliz quando passei a ver nessa temporada. Essa solidez, esse quarterback seguro, você vê ele puxando no huddle toda hora. Isso é um quarterback que tá confiante, tá azeitado no ataque, sabe o playbook de cabo a rabo, entendeu? Chamando no huddle a todo momento, mudando a jogada na linha de scrimmage também. Gosto muito dessa versão do Trevor Lawrence com uma aura confiante, posso dizer assim. Gostei do jogo dele, apesar da interceptação ali, que eu entendo que há um risco quando se lança aquele tipo de bola, mas se eu não me engano no jogo contra o Broncos tem um touchdown, eu acho que é o jogo contra o Broncos ou o jogo contra o Jets, não sei, tem um touchdown que é mais ou menos da mesma maneira, essa rota por trás ali que o Parker Washington tava percorrendo nessa interceptação, né, onde ele lança a bola num lugar que basta que o defensor vire, o defensor agarra a bola. Só que o defensor do jogo contra o Broncos, eu acho, não se vira de frente, porque é difícil, é complexo você ter que virar, saber o timing da bola e ver que você está no momento exato. E o defensor do Colts ali, eu não me lembro o nome do rapaz, não sei se olhando aqui eu vou lembrar o nome do rapaz agora. Não vou caçar, acho que é o Pratt aqui, né, que vira e faz interceptação. Mas ele, é um jogo, um lance que eu acho muito mérito do defensor do Colts. Ele vira no momento exato, se ele não vira, ela touchdown pro Jaguars. Mas entendo que há um risco do Trevor Lawrence, mas é algo que ele já tinha feito. É um risco que ele já aceitou correr, e hoje ele aceitou correr de novo, e acabou dando errado, mas tudo bem. Não é aquela interceptação de leitura falha, onde ele não viu o defensor, ou onde ele erra uma quantidade de mostarda na bola, sabe? Eu vi as pessoas falando que o Lawrence podia ter jogado a bola pro fundo da endzone, realmente poderia, só que não foi isso que ele fez já na partida anterior. Então eu entendo que há um fator de onde ele costuma encaixar aquela bola. Talvez seja algo para rever. De qualquer maneira, achei um jogo confiante. O Trevor Lawrence sofreu pressão pra caramba. Esse time do Colts expôs ali nossa linha ofensiva. Não que já não seja algo exposto, mas expôs no sentido de mostrar que é uma fraqueza do time. Linha ofensiva com desfalques também.
Então, sofreu muita pressão, sobre ler a pressão na maioria das vezes que tinha como. Fez belíssimas leituras de blitz. Sauce Gardner às vezes fazendo ali uma blitz pra cima dele, ele já identificou e fez o passe no cobertor curto que o Sauce Gardner trouxe. E sabendo quando correr também, né, quando usar as pernas, sabendo quando fazer a leitura para fazer a corrida ali na option, né, achando bons passes, buscando em profundidade. Senti que o nosso corpo de recebedores deu uma decaída hoje, sofreu alguns drops que haviam sido eliminados nas partidas anteriores, mas de qualquer maneira achei um bom jogo, um jogo consistente do Trevor Lawrence, onde ele contribuiu e ele foi o general ali para ganhar essa partida com as pernas e com o braço também. Trevor Lawrence, boa partida, boa partida. Exclamação aqui, gosto muito dessa versão que me parece imutável. Trevor Lawrence está com a mente muito sólida, muito forte, muito confiante, cara. É um outro jogador. Que mais que eu posso falar aqui? Acho que eu já me alonguei muito, não consigo ver a minutagem aqui do vídeo direito. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. O ano tá acabando, eu tô feliz demais. Foi um ano que no meu terceiro ano, desde que eu resolvi tentar criar o canal para estabelecer uma comunicação, né? Falar um pouco sobre o Jaguars, uma torcida que sempre é tão pouco representada nas mídias pelo Brasil, né? E, muito feliz que foi um ano que eu tentei ser um pouco mais comprometido com o canal e que isso ornou com um time, sabe, mais azeitado. Eu não esperava essa temporada positiva como ela vai acabar, né? A gente classificado para os playoffs, independente do título de divisão ou não. Eu esperava o início de uma reestruturação, cara. Eu achei que o William Cole traria uma reestruturação no sentido de ter que dar passos para trás para poder andar para frente. E, o cara tá revolucionando o time, a cultura da equipe já no seu primeiro ano. O Trevor Lawrence é um quarterback consistente, é um franchise player. E muito doido, muito bom acabar assim. Obrigado a todo mundo que teve comigo nesse ano de 2025. Janeiro tamo aí pra playoffs, pra sofrer, cara. Pra quem sabe alçar um Vince Lombardi, não sei. Mas tamo aí de qualquer maneira. Desejo também um excelente 2026, virada de ano pra todo mundo, cara. E que o nosso Jaguars continue, né, nessa toada aqui que tá um futebol muito azeitado, cara. Eu gosto muito, acho que de repente um jogo desse serve pra gente colocar um pé no chão contra o Titans, porque hoje a gente entrou um pouco de salto alto. Não pode ser assim contra o Titans, tem que entrar, exorcizar fantasma assim, ganhar o título de divisão, botar o bonezinho, a camisetinha personalizada lá, entendeu? E rumar aos playoffs. Com um posicionamento mais favorável, né? Podendo decidir em casa. Vamos lá, de qualquer maneira. Eu tinha mais coisa que eu queria falar aqui. De qualquer maneira, a gente tem um jogo aí contra o Titans para fechar a temporada. É um jogo para vencer no automático. Vou ser sincero, já falei isso do Colts, falo isso do Titans de novo. É um time ainda mais fraco, com um quarterback. Se hoje tinha um quarterback super experiente, a gente vai ter um quarterback totalmente jogado aos leões. Então é um jogo para vencer, passar o carro, entendeu? Ganhar no automático, ir para cima, sem desculpinha, sem fantasma de rival de divisão. É um time sólido o suficiente para passar por cima desse estigma. E aí playoffs, cara. Aí playoffs, se tudo der certo com o título de divisão. E eu acho que hoje a gente acabou sendo apresentado a algo que a gente não está tão acostumado nessa temporada, porque é uma defesa que vem desempenhando um excelente papel contra o jogo corrido. E a gente foi exposto pelo Jonathan Taylor, principalmente no primeiro tempo, né, da partida. E isso deixa um pouco de pulga atrás da orelha, né, num possível perigo de você enfrentar um time que consiga estabelecer esse jogo como uma fortaleza, né? Consiga estabelecer o ritmo terrestre em cima da gente. Fica aí de alarde, não sei quem a gente vai enfrentar nesses playoffs, né? Pode ser um Buffalo Bills, pode ser um Los Angeles Chargers, pode ser de repente até um Houston Texans, né? Então são adversários distintos, com quarterbacks distintos, com características de comissão técnica distintas também. Vamos ver o que vem, cara, o que vem por aí. Mas acima de tudo, o que eu queria destacar é que gostei muito de ver o Trevor Lawrence vencendo mais um jogo em outra maneira, sobre outro contexto. Acho que é interessante ele ser exposto a esse tipo de situação. Um jogo onde a gente está calmo, mas as coisas estão dando errado. O que fazer? É interessante. E ver que ele pode vencer mesmo sem lançar nenhum passo para touchdown.
Acho que é isso, cara. Acho que é isso. Fechamos mais um vídeo, o último vídeo do ano. Seguimos em 2026. Um ótimo 2026 pra você. Por mais, domingão, tô aqui de novo. Primeiro vídeo do ano. Vitória sobre o Titans. Já vou adiantar aqui. E seguimos para os playoffs.